Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a nossa primeira videoaula, desde que as aulas foram suspensas, né? Então, nós temos aí o conteúdo adjetivo. Vocês devem lembrar que nós trabalhamos nos primeiros dias de aula o conteúdo substantivo, que é uma das classes gramaticais. Dando continuidade ao livro de vocês, vamos ver o adjetivo. Temos aqui o conceito, a definição de um adjetivo. Adjetivo é a classe de palavra variável. Variável significa que muda, que varia, de acordo com o contexto em que esse adjetivo está inserido, ele pode mudar o seu significado. Por exemplo, uma palavra pode ser adjetivo em determinada frase e em outra ela pode pertencer a uma outra classe de palavra. Então, adjetivo é a classe de palavra variável que modifica o substantivo ou o pronome substantivo, aos quais atribui características, estado, modo de ser, origem e aspectos variados. Lembrando que essas características, elas podem ser positivas ou negativas. Adjetivo. Adjetivos qualitativos. Eles expressam propriedades, característica ou circunstância ao substantivo a que se referem. Qualitativos, vem de qualidades. João é muito forte. Quem é o adjetivo? Forte. Ele está caracterizando o substantivo João. A proposta de trabalho é bem interessante. Quem é o adjetivo? A palavra que está destacada. E essa palavra é a palavra interessante. O adjetivo, ele pode ser adjetivos determinativos. Pronomes adjetivos que estabelecem uma distinção específica ou certa extensão ao substantivo a que se referem. Este meu irmão trabalha muito. Este é um pronome adjetivo que está se referindo ao irmão, dizendo que o irmão trabalha muito. Várias mulheres estão no mercado de trabalho atualmente. Então, várias é um pronome adjetivo. A semântica do adjetivo. Regularmente, os adjetivos são posicionados após o substantivo a que se referem. Se posicionados anteriormente, ou enfatizam ou alteram o sentido do sintagma. Nós temos tive ideia brilhante ou tive brilhante ideia, ênfase de sentido. Conheço uma moça pobre ou conheço uma pobre moça, alteração de sentido. Então, viu que de acordo com a posição na frase, ele pode mudar o sentido. Temos aqui a classificação do adjetivo. Classificação do adjetivo quanto à forma. Ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser primitivo, ele pode ser derivado. Quando é que nós temos um adjetivo simples? Quando apresenta apenas um radical. Exemplo: branco, claro, feliz. Adjetivo simples, apenas um radical. Composto, apresenta mais de um radical. Exemplo: azul claro, greco-romano, agropecuário. Ele também pode ser primitivo, base para a formação de outros vocábulos: vermelho, leve, magro. E ele também pode ser derivado, formado regularmente a partir de substantivos ou verbos
palavras primitivas, às quais se acrescentam afixos: carinhoso, entristecido, desconfortável. Esses derivados, eles são retirados de outras palavras. Por exemplo, carinhoso, retirado de carinho. Deriva da palavra carinho. Classificação do adjetivo. Ele tem a sua classificação quanto ao gênero, ele pode ser uniforme ou ele pode ser biforme. Uniforme: garoto, alegre. Garota, alegre. Quanto ao gênero, quando eu falo a classificação do adjetivo quanto ao gênero, eu estou falando que pode ser o gênero masculino ou o gênero feminino. Garoto, alegre. Quem é o adjetivo? Alegre. Garota, alegre. O adjetivo também é alegre. Ambas as palavras alegre foram designadas para a classificação desse adjetivo, que é chamado de uniforme. Rapaz, arrogante. Moça, arrogante, masculino e feminino. O adjetivo também ele pode ser classificado como biforme. Jogador brasileiro. A atleta brasileira. Sonho belo. A nostalgia bela. As palavras que estão em negrito são os adjetivos. Classificação do adjetivo, locução adjetiva. A locução adjetiva é a expressão que exerce a função de um adjetivo. Tem a mesma função, tem o mesmo sentido do adjetivo. É constituída regularmente de preposição mais substantivo, mas ela possui o mesmo valor de um adjetivo. Por exemplo, a estrada de ferro foi muito importante na formação do país. Quem é a locução adjetiva? De ferro. Está se referindo ao substantivo estrada. E nós temos aí a palavra de, que é preposição, e substantivo ferro. A luz do sol em excesso pode provocar males à saúde. Então, do sol é a locução adjetiva. Flexão do adjetivo. A flexão de grau. Adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, eles são formados pelo acréscimo de um sufixo ao substantivo de origem. Mato Grosso, Mato Grossense. Belo Horizonte, Belo Horizontino. Belém do Pará, belenense. África, africano. Então, as palavras que estão em negrito são os adjetivos pátrios. A flexão do adjetivo em relação ao gênero. Adjetivos biformes, eles flexionam de acordo com o substantivo a que se refere. Lembrando que a palavra flexiona é a mesma coisa que muda. Ele muda de acordo com o substantivo a que se refere. Homens bondosos, mulheres bondosas. Homens, palavra masculina, bondosos também masculino. Homens, estar no plural, bondosos também estar no plural. A mesma coisa acontece com mulheres bondosas. Mulheres está no plural, bondosos também. Mulheres é uma palavra feminina e bondosas também. Os adjetivos uniformes não flexionam em gênero, eles não mudam em relação ao gênero, apenas os adjetivos uniformes. Problema, difícil. Questão, difícil. Não varia. Flexão do adjetivo. Em relação ao número, flexão de número. O adjetivo simples concorda com o substantivo a que se refere. Rapaz, feliz. Rapazes, felizes. Roupa, branca. Roupas, brancas.
Feliz no singular, felizes no plural. Branca e brancas são os adjetivos. Eles flexionam em número de acordo com o substantivo. Ele concorda com o substantivo. Se o substantivo vem no singular, o adjetivo também vem no singular. Se o substantivo vem no plural, o adjetivo também vem no plural. Flexão do adjetivo. Regras para o plural dos adjetivos simples. Aos adjetivos oxítonos terminados em L, substitui-se por is. Exemplo: sutil, sutis. Infantil, infantis. Aos adjetivos paroxítonos terminados em L, substitui-se por e e s. És. Dócil, dóceis. Amável, amáveis. Aos adjetivos terminados em R ou Z, acrescenta-se ES. Melhor é terminado em R, acrescentou o E e o S no final, ficou melhores. Audaz é terminado em Z, acrescentou-se o E e o S também no final, ficou audazes. Flexão do adjetivo. Regras para o plural dos adjetivos compostos. Nesse caso, apenas o último elemento dos adjetivos compostos flexiona em número. Lente côncavo, convexa. Lentes côncavo, convexas. Então, vimos aí que apenas o último elemento, que é convexa, ela mudou, foi para o plural. Criança mal educada. Crianças mal educadas. Vimos que a palavra criança e educadas mudou, foi para o plural. Flexão do adjetivo, casos especiais. São invariáveis os dois elementos dos adjetivos compostos, ou seja, eles não mudam, não variam, não flexionam. Azul marinho e azul celeste. Nós temos carro azul marinho, carros azul marinho. O azul marinho, ele não mudou. Os dois elementos do adjetivo composto surdo, mudo, flexionam. Rapaz, surdo, mudo. Rapazes, surdos, mudos. Mudou, foi para o plural. Adjetivos compostos, indicadores de cores, são invariáveis se o segundo elemento for um substantivo. Compostos, indicadores de cores, eles são invariáveis, isto é, se o segundo elemento for um substantivo. Saia, verde, oliva. Saias, verde, oliva. Sofá, marrom, café. Sofás, marrom, café. Houve a mudança aqui na palavra saias e sofás. Flexão do adjetivo. Grau comparativo. Estabelece relação de igualdade, superioridade ou inferioridade de um substantivo em relação ao outro. Nós temos grau comparativo de igualdade. Lídia é tão bonita quanto Raquel. Ela é tão alegre quanto ou como ele. Nós temos as palavras destacadas que são o adjetivo de igualdade. São iguais. Aí nós temos o grau comparativo de superioridade. Lídia é mais bonita que Raquel. Ele é mais alegre que ou do que ela. Temos ainda o grau comparativo de inferioridade. Lídia é menos bonita que Raquel. Ele é menos alegre que ou do que ela. Esse de inferioridade.
Flexão do adjetivo. Flexão de grau. Grau superlativo. Nesse grau superlativo, a intensificação de características atribuída pelo adjetivo. Relativo. Qualidade de um substantivo que sobressai em relação a outro ou a um conjunto de outros, tanto na expressão de superioridade quanto de inferioridade. Nós temos o exemplo: Mateus é o mais inteligente da turma. Nesse exemplo, temos o superlativo relativo de superioridade. Mateus é superior, a inteligência de Mateus é superior à dos outros alunos da turma. No outro exemplo, Mateus é o menos inteligente da turma. Superlativo relativo de inferioridade. Então, a palavra mais significa o comparativo, superlativo de superioridade, e a palavra menos é o superlativo relativo de inferioridade. Flexão de grau. O grau superlativo, ele pode ser superlativo absoluto ou superlativo analítico. Absoluto, qualidade. O grau superlativo absoluto, ele pode ser analítico e pode ser sintético. No grau superlativo absoluto analítico, o adjetivo modificado pelo advérbio muito, extremamente. Por exemplo, Paula é extremamente bela. O adjetivo é extremamente. No grau superlativo absoluto sintético, acrescenta-se o sufixo, que é íssimo, imo ou rimo. Ele é acrescentado ao radical do adjetivo. Conversa interessantíssima. Então, foi acrescentado iuíssima no feminino, porque precisa concordar com conversa. Flexão de grau. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Nós temos aqui na primeira coluna o adjetivo bom, o mal, o grande, o pequeno. Na segunda coluna, nós temos o comparativo. E na terceira coluna, superlativo absoluto sintético. E na quarta coluna, superlativo relativo. Bom, melhor que, comparando. Superlativo absoluto sintético de bom, ótimo. Superlativo relativo de bom, melhor de. Mal, comparativo, pior que. Superlativo absoluto sintético, péssimo. Superlativo relativo, o pior de. Grau, grande. Comparativo, maior que. Superlativo absoluto sintético, máximo. Superlativo relativo, o maior de. Adjetivo pequeno, nós temos comparativo menor que, superlativo absoluto sintético mínimo, superlativo relativo, o menor de. Flexão do adjetivo. Flexão de grau. Alguns superlativos absolutos sintéticos. Agudo, acutíssimo, cruel, crudelíssimo, cruelíssimo, doce, docíssimo, dulcíssimo, dócil, docílimo, docilíssimo, fiel, fidelíssimo, livre, libérrimo, livríssimo, são, saníssimo. Então, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Logo após a videoaula, vocês terão aí umas questões a ser respondida. É importante lembrarmos que essas questões devem ser copiadas no caderno, mas como possui os textos, vocês não vão precisar copiar os textos, apenas os enunciados e a resposta, certo? Então, fiquem com Deus, bons estudos, espero voltarmos em breve,
Saudade de vocês. Espero que tudo isso passe logo, esse momento difícil que a gente está vivendo, para que possamos retornar para a sala de aula com as nossas aulas presenciais. Qualquer dúvida, estarei à disposição para tirar a dúvida de vocês no PV.